Olá! Nessa oportunidade eu gostaria de trabalhar com você o tema o que é cosmovisão cristã. O conceito cosmovisão foi usado pela primeira vez pelo filósofo alemão Immanuel Kant em uma de suas obras denominada de Crítica do Juízo. Ele usa a palavra Weltanschauung para descrever ou trazer a ideia de uma visão de mundo, ou o modo como cada um de nós vê o mundo e não apenas enxerga o mundo, mas elabora os seus próprios juízos acerca do mundo. Quando nós falamos de cosmovisão, nós temos que entender que, de acordo com o Nash, ele diz que, em seus termos mais simples, a cosmovisão é um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida. É um esquema conceitual pelo qual, consciente ou inconscientemente, aplicamos ou adequamos todas as coisas em que cremos e interpretamos e julgamos a realidade. Se você observar atentamente, a cosmovisão, ela se trata, portanto, de um conjunto de crenças, de valores, pelos quais nós enxergamos o mundo, ou seja, eles se tornam a lente pelas quais nós olhamos o mundo e julgamos o mundo à nossa volta. Então, observe que quando nós falamos de cosmovisão cristã, nós estamos falando de um conjunto de crenças cristãs pelas quais nós enxergamos o mundo. Isso é muito importante, que nós vamos ver mais adiante, que todas essas crenças se tornam o fundamento pelo qual nós avaliamos, nós julgamos as nossas experiências, as experiências alheias e o próprio destino do mundo. Então a cosmovisão cristã se trata de um modo, uma visão de mundo a partir de um ponto de vista cristão. Então, o conceito de cosmovisão, embora relativamente novo, ele se aplica adequadamente à teologia cristã e à maneira como nós podemos lidar com as diferentes cosmovisões. É importante ressaltar que quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando não apenas de uma única cosmovisão, mas nós estamos falando de várias e até centenas de cosmovisões, ou seja, maneiras como as pessoas veem o mundo. Existem as cosmovisões religiosas, pelas quais cada religião ela enxerga o mundo à sua volta, analisa e julga. Existe também a própria cosmovisão naturalista, que de algum modo se afasta da cosmovisão religiosa e não apenas se afasta, mas contrapõe a cosmovisão religiosa por entender que não existe nada além da matéria. Mas esse é um assunto para mais adiante. O ponto que eu quero trazer para você é o fato de que existe uma cosmovisão cristã, ou seja, existe uma visão de mundo a partir de uma perspectiva cristã, das crenças cristãs. Então, a ênfase que nós devemos dar aqui e compreender aqui é que a cosmovisão cristã, ela possui como fundamento as principais crenças do cristianismo. E aí nós vamos ver mais adiante quais são essas principais crenças. Bem, quando nós falamos da cosmovisão cristã, nós temos que entender que ela acaba se tornando uma abordagem bastante ampla, né? E por esse motivo é até difícil nós fazermos uma definição muito precisa e objetiva e encerrar em si todos os aspectos dessa cosmovisão cristã. Eu acho interessante uma definição dada por David Nagel, aonde ele diz que cosmovisão, na perspectiva cristã, implica a existência objetiva
do Deus trinitário, cujo caráter essencial estabelece a ordem moral do universo e cuja palavra, sabedoria e lei definem e governam todos os aspectos da existência criada. Observe que, nessa definição de cosmovisão cristã, o autor ele está colocando de maneira muito precisa e muito delimitada aquilo que é o fundamento básico da cosmovisão cristã, que é a crença na existência de um Deus trinitário, que o caráter dele estabelece toda a ordem cosmológica, não apenas a ordem numa perspectiva física, química ou biológica, mas também moral e espiritual. É nesse sentido que a cosmovisão ela acaba se tornando, a cosmovisão cristã, ela acaba se tornando então uma cosmovisão bastante abrangente. Bem, isso, a cosmovisão cristã, partindo desse fundamento objetivo, né, dessa crença objetiva na existência de Deus, ela contrapõe-se, né, se contrapõe ao relativismo que nós vivenciamos na atualidade. Quando nós falamos de relativismo, nós estamos falando de maneiras diferentes de enxergar a mesma coisa, ou seja, verdades diferentes sobre um mesmo fato. Então, a cosmovisão cristã, ela é, nesse sentido, objetiva, absoluta, e nega, então, essa subjetividade e esse relativismo moral ou factual como nós acompanhamos na atualidade. Bem, as cosmovisões, elas precisam lidar com pelo menos 4 questões fundamentais. A primeira delas é lidar com a questão de quem sou eu? A pergunta quem sou eu, ela busca compreender qual é a natureza, o propósito da existência do ser humano. Então, uma cosmovisão, ela procura dar a resposta a essa pergunta. Qual é o objetivo da existência ou da sua existência? Qual é o objetivo da minha existência? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Então, a cosmovisão, dependendo da cosmovisão, ela vai dar uma resposta a partir de uma perspectiva materialista, espiritual, enfim, há N modos de responder a essa questão. De uma perspectiva cristã, nós entendemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e colocado neste mundo para governar a terra e agir sobre ela no sentido de sempre glorificar a Deus e contribuir para o processo de cuidado daquilo que Deus criou. Então, o homem, de uma perspectiva da cosmovisão cristã, ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus e que está aqui neste mundo por um propósito divino. A segunda pergunta é: onde estou? Essa pergunta, ela procura, né, saber qual é a natureza do mundo e do universo onde eu vivo. Do que é feito este mundo? Quais são as leis que governam esse mundo? Essas são questões que estão, de algum modo, associadas à pergunta: onde estou? Esse mundo é governado por quem? Apenas, ou pelo quê? Apenas por leis naturais, que seguem as leis da física, da química ou da biologia? Ou existe algum mundo espiritual que interfere neste mundo material? Então, esse é o ponto que as cosmovisões procuram responder. Se nós procurarmos uma resposta a partir de uma cosmovisão cristã, nós vamos entender que esse mundo material, ele segue leis da física, da química, da biologia. No entanto, nem tudo se resume à matéria. Existe o elemento espiritual que está, de algum modo, influenciando este mundo natural e também a própria existência do ser humano aqui. Se você olhar para uma cosmovisão naturalista, por exemplo, haverá a defesa de que
o mundo é apenas governado por leis física, da química e da biologia, e não existe nada além da matéria, ou não se admite, a partir de uma cosmovisão naturalista, a existência de alguma coisa, de um mundo espiritual, de algo sobrenatural, né, que vá contra as leis da física, da química ou da biologia. Então observe que, de um lado, nós temos uma cosmovisão cristã, que admite a existência de elemento espiritual e sobrenatural que age sobre o mundo, e de outro lado, nós temos uma cosmovisão naturalista que nega a existência e também a influência de qualquer elemento sobrenatural no mundo físico e material. A terceira pergunta que as cosmovisões procuram responder é o que está errado. Associado a essa questão a essa pergunta está a questão do problema básico, né? Ou qual é o obstáculo, ou quais são os obstáculos que impedem o ser humano de atingir a plena satisfação e a felicidade. Se você olhar a partir de uma perspectiva da cosmovisão cristã, nós vamos entender que depois da queda de Adão, com a entrada do pecado no mundo, houve uma desarmonia em tudo aquilo que havia sido projetado por Deus para o ser humano, e essa desarmonia tem se tornado um obstáculo para a autorrealização plena do ser humano e a sua felicidade plena. A partir de outras cosmovisões, você vai compreender, por exemplo, a partir de uma cosmovisão hindu, que o ser humano está num processo de evolução espiritual, então a cada reencarnação ele vai galgar ou, né, retroceder no seu processo de evolução espiritual. Uma cosmovisão naturalista vai entender que tudo aquilo que acontece de infortúnio na vida do ser humano é decorrente de fatores biológicos, fatores bioquímicos, biopsíquicos e assim por diante. Bem, a quarta e a última pergunta é: qual seria, então, a solução para os problemas que a humanidade vive? Então, cada cosmovisão cristã vai oferecer uma resposta para a pergunta sobre como é possível vencer os impedimentos que estão diante de mim e superar as dificuldades e obter a autorrealização plena. Então, cada cosmovisão vai oferecer um caminho. Por exemplo, uma cosmovisão cristã vai apontar que Jesus Cristo é o caminho para que o ser humano alcance a realização plena, espiritual e tenha, digamos, uma vida espiritual plena, seja pleno de Deus, enfim. Uma cosmovisão budista, por exemplo, vai acentuar a necessidade de boas obras ou de boas práticas para a evolução espiritual, certo? Então, essas são as questões fundamentais que as diferentes cosmovisões vão tentar responder a partir do modo como eles enxergam o mundo. Um outro ponto é: qual o fundamento bíblico qual o fundamento bíblico para o pensamento de cosmovisão cristã? Primeiro que nós temos que pensar os princípios da cosmovisão. E quando nós falamos de princípios, nós temos que entender que princípios se tratam, né, de elementos que dão sustentação ou orientação para uma cosmovisão. Em se tratando, por exemplo, da cosmovisão cristã, a nossa pergunta ela se dá em torno de quais são os princípios fundamentais da cosmovisão cristã. Se nós olharmos com atenção, por exemplo, para o discurso do apóstolo Paulo lá no Areópago, nós vamos perceber que ali o apóstolo ele apresenta um dos princípios básicos da cosmovisão cristã, que consiste no fato de que a história da humanidade ela deve ser compreendida a partir da ação de Deus no mundo. Então, se você ler Atos 17, do versículo 24 até o 25, você vai perceber que essa é a ideia de Paulo acerca do princípio fundamental da cosmovisão cristã, ou seja, um Deus que age no mundo
e age em favor do ser humano. Então isso implica considerar, né, que o conceito de cosmovisão não se trata apenas de um conceito filosófico, mas ele também é um conceito teológico, porque ele pode ser aplicado no sentido de nós compreendermos o mundo, de nós enxergarmos o mundo. Bem, o segundo ponto é que nós devemos enxergar o mundo através das Sagradas Escrituras. Quando nós falamos enxergar o mundo através das Sagradas Escrituras, nós devemos perceber que a cosmovisão cristã, ela se assenta nesse tripé aqui, na criação, na queda e redenção. Para a cosmovisão cristã, toda a história da humanidade se resume nisso. Um Deus que criou todas as coisas, inclusive o ser humano, né? Infelizmente, o ser humano cedeu à tentação lá no Éden, provocando a queda dele e, consequentemente, em Jesus Cristo, iniciou-se então o processo de redenção do ser humano que vai culminar com a restauração final de todas as coisas. Então, se considerarmos a ideia que uma cosmovisão se trata de um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida, é um esquema conceitual pelo qual consciente ou inconscientemente aplicamos ou adequamos todas as coisas em que cremos, interpretamos e julgamos a realidade, a Bíblia Sagrada, portanto, deve ser a fonte das nossas crenças e valores pelos quais nós interpretamos e julgamos a realidade. E isso fica muito claro quando lá em Atos 17 e 29, Paulo ele diz o seguinte: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Se você observar com cuidado esse texto, você vai perceber que nessa fala o apóstolo Paulo está apontando para uma maneira de pensar que transpõe a perspectiva meramente humana, mas pensar a divindade, né, para além da nossa condição terrena. Então, este modo de pensar que o apóstolo Paulo aponta deve se fundamentar em uma perspectiva bíblica. Então, isso implica afirmar, né, que nós podemos ou nós devemos compreender que apesar do conceito de cosmovisão não estar nas Sagradas Escrituras, isso não significa que não exista cosmovisão cristã, porque a cosmovisão cristã, portanto, é esse modo de enxergar o mundo a partir desse tripé, certo? Então, um ponto importante que eu quero destacar aqui em relação às cosmovisões é em relação à verdade. Cada cosmovisão se apresenta como verdadeira, certo? Então nós temos que lidar com as diferentes cosmovisões e o conceito de verdade. Então a primeira pergunta, o que é a verdade, não é uma pergunta recente, não é uma pergunta que entrou nas discussões recentemente. Essa é uma pergunta que remonta aos primeiros seres humanos, né, em relação ao que se dizia. Que muitas vezes aquilo que era afirmado era questionado se era verdadeiro ou não. A própria serpente no Éden, quando perguntou para Eva sobre o que Deus havia dito, ela vai colocar em dúvida, ou seja, ela vai meio que questionar: essa é a verdade? Ou será que é bem assim? O próprio Pilatos, por ocasião do encontro que ele teve com Jesus antes da crucificação, ele faz uma pergunta retórica: o que é a verdade? Então, observe que a questão da verdade, ela não é nova porque ela esteve desde os primórdios da existência humana. E o ser humano, ao longo da história, né, ele sempre buscou saber o que é a verdade.
E aí você vai ter várias definições do que é a verdade. Se ela é correspondente, se ela é factual e por aí vai. Então, diferentes teorias elas foram surgindo ao longo do tempo para responder a essa pergunta, o que é a verdade. O ponto aqui é que cada cosmovisão ela vai se posicionar como sendo uma maneira de enxergar o mundo verdadeira. Suas crenças são verdadeiras. E aí nós vamos ter a ideia de relativismo cultural, onde cada cultura possui seus próprios conceitos considerados verdadeiros, e nós vamos ter até a questão, então, do relativismo em relação à moralidade e tantas outras temáticas. Bem, quando nós falamos de cosmovisão cristã, nós estamos falando de uma cosmovisão cristã que se posiciona como verdade absoluta, ou seja, a cosmovisão cristã se assenta em verdades absolutas e universalmente válidas. Ou seja, embora hajam elementos culturais na Bíblia Sagrada e outros fatores, nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada ela é a verdade absoluta. Ela contém em si princípios verdadeiros que podem e devem ser universalizáveis. Então, na atualidade, nós nos deparamos, por exemplo, com o relativismo, o emotivismo e o perspectivismo, que são visões filosóficas que negam que haja uma verdade absoluta e universalizável. E esses movimentos, eles foram ganhando cada vez mais força no meio acadêmico, porque eles acabam, de alguma forma, comportando em seu bojo as diferentes cosmovisões, as diferentes perspectivas. Ou seja, é uma maneira de você não concordar com o outro, mas dizer para ele, tudo bem, você pode falar, você pode defender aquilo que você pensa, né, que eu não vou incomodar você em relação a isso. Então, infelizmente, esses ensinamentos, né, a partir dessas perspectivas filosóficas, eles têm minado a fé de muitas pessoas, e isso inclui inúmeras pessoas que se autodenominam cristãs, mas que aceitam o relativismo como um princípio válido. Então, essa seria uma maneira menos complicada, você concordar com o relativismo, seria uma maneira menos complicada de você lidar com as múltiplas cosmovisões que existem. Agora, quando nós falamos de cosmovisão cristã, nós estamos falando em não admitir que as verdades cristãs sejam verdades relativizadas ou relativizadoras. Por quê? Porque nós cremos, né, que a cosmovisão cristã ela é verdadeira no sentido de que os princípios e os valores cristãos eles são absolutos e são universalizáveis. E isso fica muito claro, né, no discurso quando o apóstolo Paulo ele apresenta o Deus verdadeiro, não deixando margem para uma perspectiva teológica diferente ou filosófica. Então, o cenário que nós vivenciamos na atualidade, né, prega a ideia de que todas as cosmovisões são verdadeiras dentro daquilo que elas pretendem. Ou seja, então, todos os princípios, as crenças e os valores de todas as cosmovisões devem ser aceitos ou considerados como verdadeiros. Isso vem com a roupagem até bastante interessante, porque se admite esse relativismo cultural com a finalidade ou com o discurso de que isso é tolerância. E esse discurso em prol da tolerância e do relativismo tem empurrado muitos cristãos, principalmente cristãos na academia hoje em dia, nas ciências,
estão sendo empurrados contra a parede para aceitar que todas as cosmovisões são verdadeiras naquilo que elas se pretendem. Então, muitos cristãos, infelizmente, têm deixado de viver os valores cristãos, as crenças cristãs, olhar o mundo a partir das lentes do cristianismo, das verdades do cristianismo, têm deixado isso um pouco de lado para se acomodar ao mundo em que vivemos. Então, nós vivemos um momento histórico no qual nós somos desafiados a nos posicionar em relação às diferentes temáticas que estão surgindo atualmente. E como que um cristão vai se posicionar? O cristão vai se posicionar a partir de uma perspectiva cristã, ou seja, ele vai avaliar todas as temáticas como aborto, legalização das drogas, eutanásia e outras temáticas mais, ele vai se posicionar a partir de uma cosmovisão cristã, ou seja, o julgamento que ele vai fazer dessas temáticas se fundamentam nas crenças e nos valores cristãos que vão orientar a sua forma de pensar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de julgar todas essas coisas. Então, um posicionamento, que eu diria assertivo em relação a essas coisas, vai depender do preparo que nós estamos recebendo ou que nós estamos buscando em relação ao preparo teológico, em relação a essas temáticas, né? E no sentido de nós compreendermos qual é a nossa posição no reino de Deus e no reino dos homens, e como nós podemos viver integralmente as verdades do Evangelho no nosso dia a dia. Então observe que quando tratamos de cosmovisão cristã, nós estamos lidando com uma temática bastante abrangente, mas necessária para a igreja da atualidade. Nós abordamos apenas alguns pontos iniciais para você se ambientar nessa discussão necessária e urgente para a igreja, mas que você poderá aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre essa temática. Eu agradeço a sua atenção, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Até mais.